Belmonte pedindo demissão do São Paulo, Gabriel. Que história é essa? Vamos falar muito sobre isso, vamos falar também sobre a derrota vexatória, mais uma aí do São Paulo. Tem também o Crespo fazendo revelação sobre o Oscar. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão? Não tá tranquilão porque o São Paulo mais uma vez perdeu, né, cara? A quarta derrota seguida do São Paulo é aí. E aquele negócio que eu falei contra a LDU. O pior não é perder. O pior não é ser eliminado. O pior é como acontece a derrota. E ontem, mais uma vez, não foi só uma derrota. Foi uma atuação lamentável, não é? Do time do São Paulo. O jogo, John, sabe o que é que me lembrou ontem? Me lembrou São Paulo Sport na estreia do Brasileiro. Me lembrou São Paulo e Fortaleza, 0x0 também no Brasileiro. Tudo no Morumbi, tá? Jogo em casa. Me lembrou o jogo do São Paulo contra o Mirassol em casa, que a gente tomou um totó do Mirassol, 2x0, né? O jogo de ontem me lembrou esses três jogos que eu citei com o Zubeldia no começo do campeonato, entendeu? Ontem, mano, foi literalmente o time do Zubeldia, um time lento, que nem leva... O time do São Paulo não conseguia levantar a bola na área do time do Ceará. Tipo assim, era literalmente o time do Zubeldia que tava em campo aí ontem, entendeu? Um jogo lamentável do São Paulo, muito ruim mesmo em todos os aspectos, tá? O time lento, fisicamente estava morto, não conseguiu marcar pressão na saída de bola do Ceará, levando pouquíssimo perigo pro gol do Ceará, entendeu? Não criou porcaria nenhuma, tipo assim, um jogo lamentável do São Paulo, e deu um jogo triste do São Paulo, é aí como tudo que vem acontecendo no clube, né? O Crespo, quando ele chega, ele consegue fazer o time jogar bem, né? A gente consegue eliminar uma sequência importante de vitórias, né? Que tirou a gente, porque a gente estava a um ponto da zona quando o Crespo chega. Aí consegue a sequência, a gente embala no campeonato, sobe, né? Até a 7ª colocação. E, cara, o São Paulo já estava naquele momento quando o Crespo chega, né? Com vários problemas fora de campo, política, né? Eleição, essa questão do fundo aí de investimento para Cotia, né? Só que o Crespo conseguiu blindar isso, né, irmão? E fazer o time jogar bem. Só que, cara, isso tem limite, entendeu? O que a gente está vendo o São Paulo fazer em campo é o reflexo do que é a diretoria, do que é a gestão, entendeu? O São Paulo, né, como gestão, como diretoria, é aquilo que a gente viu em campo ontem. Lamentável, triste, é aquilo que a gente viu em campo ontem, entendeu? Não tem como ter tanto problema dentro de uma diretoria, entendeu? Tanto na parte da incompetência, né? Porque tudo que eles fazem é ruim. E tem a parte política, cara, isso aí vai refletir no campo. Isso aí vai refletir no gramado, entendeu? A gente vai jogar um jogo que a gente não tem um centroavante para jogar, velho. Centroavante faz muita falta, a gente não tem centroavante. O time não faz gol, meu irmão. O time não faz gol. Eu falei pra vocês, 4 derrotas seguidas. As 4 derrotas, o time sabe quantos gols o time fez nessas 4 derrotas? Nenhum, velho. Os 2 contra a LDU, né? Perdemos, não fizemos nenhum gol contra a LDU, os 2 jogos contra a LDU, perdemos pro Santos, 1x0, e perdemos pro Ceará. O time não fez um gol nos últimos 4 jogos, mano. O time deu 2 chutes no gol do Ceará em casa, 2! O time do São Paulo deu 2 chutes no gol do Ceará jogando em casa. A gente reclamava antes, né, que o time do São Paulo, né, tinha chance, criava, produzia, e na hora do vamos ver, o time não batava a bola no fundo do gol. Ontem foi ao contrário, né? O time não criou porra nenhuma e, consequentemente, também não teve chance para poder finalizar. Ontem teve, porra, o time do São Paulo, ontem errou, não sei quantos gols, não teve, porque o time não criou, né? Deu 2 chutes no gol do Ceará o jogo inteiro. Entendeu? Mais de 15 finalização, 2 no gol. Né? O time não faz gol, velho. O time não tem a porra de um centroavante decente para jogar, velho. Um centroavante o time não tem. Entendeu? Ah, não, galera, mas é que os 3 se machucaram. Sim, se machucaram. E o outro que a diretoria foi pro mercado buscar aqui, não trouxe. Ficou lá, Marcelo Rian do Japão, não conseguiu trazer. Ficou iludindo o torcedor até, irmão, até meia-noite, né? Do último dia da jornada, até meia-noite, ficou iludindo o torcedor com o Marcos Leonardo e não trouxe o Marcos Leonardo. Por causa de 12 milhões de reais que não tinha para pagar o Marcos Leonardo. Entendeu? Pagar o Hilal para liberar o Marcos Leonardo. Ah, não tinha dinheiro. Não tinha por que não tinha. Não tinha por que não tinha. O que os caras fazem com o dinheiro do clube que não tinha? Incompetência. Entendeu? Se não tem, é por culpa deles que estão lá. Entendeu? Se não tem, a culpa tem nome e sobrenome. Júlio Casares e Carlos Belmonte.
Eles são os culpados de não ter. Entendeu? Nada é por acaso. É igual quando o frouxo do presidente aparece nas redes sociais, que fez um texto lá gigante que eu nem perdi meu tempo lendo, entendeu? Eu só vi duas frases que eu vi a rapaziada repercutindo, que ele falando sobre reestruturação financeira. Meu filho, teu mandato tá acabando que vem. Colocou o São Paulo com 1 bilhão de dívida, veio falar de reestruturação financeira agora. Todo ano que teve da gestão aí foi com déficit. E ano passado o maior déficit da história, que foi quase 300 milhões de reais. Nunca teve um déficit tão grande quanto teve no ano passado, dessa gestão. Entendeu? O mandato acaba no ano que vem, tem mais um ano e o resto desse ano de 2025. E o bonitão que faz reestruturação financeira pra gente agora. Depois botou 1 bilhão de dívida. Agora, tá de sacanagem, cara? Tá achando que tem um otário aqui? É brincadeira um negócio desse, né, cara? É palhaçada um negócio desse, velho. A pior diretoria da história do São Paulo. A pior, tá? A pior que vocês não têm. Vocês são piores, entendeu? Vocês estão conseguindo feito, entendeu? Que ninguém, irmão, imaginava que seria possível, que é ser pior que o Leco. Você conseguiu ser pior que o Leco, entendeu? Pior que o Leco. A gente viu, inclusive, né, esse cara é tão frouxo, esse presidente de São Paulo, ele é tão frouxo, mas tão frouxo, tão cara de pau, tão cínico, que no jogo de São Paulo contra a LDU, não sei se vocês perceberam, ele postou um monte de stories no Instagram dele, né? Vamos São Paulo, que não sei o que, apoiando o time, como ele sempre faz todo jogo. Aí vocês acreditam que o São Paulo tomou o gol da LDU no fim do primeiro tempo, ele foi lá e apagou tudinho. Ah, Gabriel apagou porque o São Paulo foi eliminado, não, ele apagou no intervalo. Quando o time toma o gol da LDU. De tão engraçado que esse cara é, né, cara? É impressionante, cara. É bizarro. Tipo assim, lamentável, entendeu? Então, aqui não tem dinheiro, cacete. Não tem dinheiro, por algum motivo não tem dinheiro. Entendeu? Por algum motivo não tem dinheiro. Sabe por que não tem dinheiro? Porque o Rigoni, o Dineno e o Tapia, que eram os três que estavam no banco ontem. O Crespo olha pro banco, ele tem Dineno, Tapia e Rigoni. Vocês sabem quanto esses três jogadores recebem por mês? Se juntar o salário dos três, dá 1,5 milhão de reais por mês, tá? 1,5 milhão de reais por mês, esses três jogadores do São Paulo. Dineno, Tapia e Rigoni. E se bater os três no liquidificador, não dá metade de um jogador decente para jogar no São Paulo. Entendeu? Aí dois, que é o Rigoni e o Tapia, não saia do banco, e o Dineno entra em campo, nem na bola pega. Entendeu? É por isso que não tem dinheiro, sabia? Não tem dinheiro porque gastou uma fortuna com Orejuela, por isso que não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque gasta um absurdo com Galopo. Que até hoje a gente não sabe quanto exatamente custou, mas a gente sabe que foi uma das maiores contratações da história do São Paulo. Em questão de grana. Entendeu? É por isso que não tem dinheiro. Entendeu? É por isso que não tem dinheiro. Uma vergonha, um escândalo o que acontece nesse clube, cara. Um escândalo, uma vergonha. E outra, né, rapaz? E outra, né? Eu já queria até falar isso aqui no começo do vídeo, né? Só que acabei, né, esquecendo. Já era pra falar no começo do vídeo. Que porra é essa que tem mais um jogador machucado, cara? Rafael Tolo vai jogar 15 minutos do jogo, no começo do jogo o cara se machucou. O cara nem entrou em campo contra a LDU no mesmo... Ah, tava cansado. Não, nem jogou. Contra a LDU. O último jogo que ele jogou foi contra o Santos. Entendeu? Ficou a semana inteira sem jogar o Tolói, entra em campo outro, no começo do jogo o cara tá machucado, o cara se machuca. Que porra de preparação física de DM é esse do São Paulo? Que porcaria, hein, cara? Todo mundo se machuca na porra desse time, mano. Todo mundo se machuca. O negócio inacreditável, não tem explicação porque que acontece nesse clube, cara. Olha, eu vou falar um negócio pra você, a gente já viu muita gestão ruim do São Paulo nos últimos anos, né? Aidar... A última do Juvenal, aí Aidar, aí Léo, Casares, tipo assim, uma pior que a outra, né? Uma pior que a outra. Agora, você vê o São Paulo hoje, a gestão do São Paulo, você vê o time em campo, você vê o tanto de jogador machucado, você vê a política do clube, você vê a coletiva do Crespo ontem explicando na situação do Oscar. Eu acho que eu nunca vi o São Paulo tão bagunçado, tipo assim, tudo perdido, tudo uma porcaria, como parece que tá agora. Eu acho que a gente já viu muita coisa ruim no São Paulo, mas eu acho que nunca teve tão bagunçado como tá agora. Tipo assim, cara, tu olha o São Paulo hoje, cara, tipo assim, o que se salva nesse clube? O que se salva nesse clube? Dívida só aumenta. O time em campo tá cada vez pior. Esfarelou o elenco do ano passado,
para esse ano a diretoria. A base do São Paulo venderam todo mundo por dinheiro de pinga. Uma das melhores gerações da história da história de Cotia, que foi campeão da Copinha, venderam os jogadores por dinheiro de pinga. E agora inventaram um fundo aí, né, que estão querendo vender a base do São Paulo por vender 30% por 200 milhões de reais. Uma vergonha. O que salva nesse clube hoje, cara? O que tem de bom nesse clube hoje? O DM, irmão, todo mundo entra lá e não sai mais. O Lucas se machucou tem 6 meses, né? E o Lucas ficou 5 meses machucado, sentindo dor no joelho. E só no 5º mês que foram descobrir que o que causava dor nele era uma fibrose. Depois tiraram. Demoraram 5 meses para descobrir o que estava causando a dor no joelho do Lucas. O que salva nesse clube hoje, velho? O que a gente pode falar? Pô, ó, isso aqui hoje salva, isso aqui é bom. Não tem, cara. Nada se salva. Nem time, diretoria, venda de base, preparação física do time, DM, é tudo um lixo, cara. É tudo um lixo que acontece, entendeu? Por isso que eu falei que eu acho que eu nunca vi o São Paulo tão bagunçado igual é hoje. Já teve momentos ruins, outras gestões ruins, né? Mas acho que eu nunca vi, tipo assim, tão bagunçado como é agora. O Marcos Antônio, né, se machucou lá no treino do jogo contra a LDU, botaram o cara no banco, não sei porquê, assim que ele não tinha condição, e outro também não estava disponível pro jogo, né? E que falta faz o Marcos Antônio, né, cara? O Lucas faz falta, o Oscar faz falta, o Caleri faz falta, mas ninguém faz tanta falta igual o Marcos Antônio. Porque os jogadores de ataque são os caras decisivos que decidem o jogo, né? O Marcos Antônio é o cara que faz o time jogar. O Crespo falou na coletiva ontem, ele é o motorzinho do time. Entendeu? Com o Marcos Antônio em campo é um time e sem ele é outro, né? Porque quando ele tem campo, ele tem que carregar esse bando de jogador ruim que tem aí também no São Paulo. Entendeu? O time do São Paulo é bom quando os melhores estão em campo. Quando os melhores estão fora é horroroso. Né? Repetindo, o time não consegue fazer gol, velho. O time não consegue fazer gol, irmão. Inacreditável. Entendeu? Um negócio assim, inacreditável, cara. Complicado, rapaz, é complicado demais, né? Ontem, como eu falei, né, teve protesto lá, a torcida reclamou, xingou lá o Nelson, né, o Chapecó, o Belmonte, o Casares, apesar que tinha jornalista nas redes sociais falando que era protesto fake, né? Enfim, não sei porque eu não vou falar, mas tinha jornalista aí nas redes sociais, jornalista, né, falando que era protesto fake, né? Enfim, não sei não, eu sei que teve um protesto lá ontem, entendeu? Né, levaram caixão lá com foto do Casares, do Belmonte, né, um monte de gente lá com máscara de palhaço, entendeu? E um pouco da torcida que foi pro estádio começou também a mandar o Casares tomar caju antes mesmo do jogo acabar, sei lá, com 30 minutos do segundo tempo já tinha muito torcedor já mandando o Casares tomar caju, né, mandando ele tomar naquele lugar, né? E ele, como eu falei, né, acho que foi antes do jogo mesmo que ele soltou, foi antes ou foi depois, cara? Não vou lembrar agora, enfim, dane-se. Né, o Casares antes postou um texto no Instagram dele, né, que eu nem perdi meu tempo, eu tenho muita coisa para fazer para ficar lendo post de Casares, né, porque tudo que ele fala é mentira, né? Ontem, como repetindo, né, o cara tem a cara de pau. Tudo que tá acontecendo no São Paulo, o cara tem a cara de pau de olhar pro torcedor e falar em reestruturação financeira. 1 bilhão de dívida, entendeu? Vem todo mundo a preço de banana, falta um ano e meio, né, menos que isso, para acabar a gestão do cara. Deu golpe para se perpetuar no poder e ele tem a cara de pau, a cara lavada de olhar pro torcedor e falar de reestruturação financeira, né? Depois de 21 anos aí com o maior déficit da história do São Paulo. É muita cara de pau, né, cara? É muito cínico um negócio desse, né, cara? A entrevista coletiva, se pronunciar na entrevista, bota na cara pra bater, aí não faz. Aí não tem como, é só postinho no Instagram. Cara, ele é mestre, né? Blogueirinho, né? Monstro de rede social, adora fazer um postzinho, entendeu? E nem tem coragem de liberar os comentários, né? Que os comentários é tudo bloqueado pra ninguém comentar, né? É tão frouxo, né? Tão sem personalidade que não tem coragem de deixar os comentários abertos pro torcedor poder ir lá e comentar, e reclamar e protestar. Tão covarde que tem coragem de abrir os comentários. Olha o nível. Entendeu? Apesar que eu falo depois tem que dar entrevista, mas tudo que fala também é besteira, né? Tudo que fala também é besteira, é mentido pro torcedor. Reestruturação financeira, que não sei o que, uma vergonha, entendeu? O clube esse ano, no caso, né?
não gastou R$ 1 para comprar um jogador, só trouxe jogador por empréstimo ou livre do mercado, e mesmo assim, até aqui, né, até aqui na temporada, o time estourou o orçamento, gastou muito mais do que estava previsto no orçamento, entendeu? Estava previsto para gastar X valor e gastaram muito mais, ultrapassaram o valor. É por isso que venderam mais jogadores da base, né? Numa forma desesperada de salvar o ano no superávit, entendeu? Uma vergonha que acontece com esse clube. Um escândalo que acontece nesse clube, entendeu? Um escândalo. As contas do clube é tudo mistério. Ninguém sabe o que acontece, é um mistério. Entendeu? Um mistério. Ninguém sabe o que acontece. Com o que gastaram mais dinheiro? Ninguém sabe. Contratando jogador que não foi, né? Porque não gastaram dinheiro para contratar jogador. Olha, sinceramente, olha, falando pra você, tipo assim, o sentimento, meu irmão, já podia acabar a temporada logo, mas tem mais 13 jogos e depois a gente aguentar esses caras. Nesse time eu tô aguentando mais, tá? Já falo logo. Tem mais 13 jogos, eu não aguento mais, irmão. Já podia, irmão, desligar tudo e a gente acordar só em dezembro pra acabar o ano logo, pra todo mundo entrar em férias e acabar com isso aí. Entendeu? O sentimento é acabar a temporada e o time do São Paulo é assim, né? Quando é eliminado da Libertadores, o time entra em depressão. Todo mundo morreu, não existe mais, ninguém quer mais jogar. É assim. Ano passado, quando perdeu o Botafogo, foi de jeito, né? Crime de depressão, meu Deus, os jogadores estão muito tristes, chateados, os caras esquecem de jogar. Esse é a mesma coisa, né? Foram jogar contra o foram eliminados pela LDU, um time ontem absurdamente apático dentro de campo. Tem mais 13 jogos no ano ainda. Meu Deus, semana que vem, domingo tem... Semana que vem não, já agora, né? Tem Fortaleza quinta-feira, domingo tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Meu pai do céu, vou contar um negócio pra vocês, viu, cara? Ai, tem que ter paciência, meu irmão. Tem que ter paciência. Pelo que parece, pelo que a gente viu em campo ontem, pelo que parece, vão conseguir deixar o São Paulo de fora da Libertadores do ano que vem, né? Porque ontem os 3 pontos eram de ouro. Tá, de ouro, até porque quinta-feira Fortaleza no Castelão, Palmeiras no Morumbi domingo, né? E depois tem Grêmio e Mirassol fora de casa. Não sei qual é a ordem, se primeiro Mirassol, depois Grêmio, mas enfim. Dos próximos 4 jogos, 3 é fora de casa. E o que é em casa é contra o Palmeiras, né? Então os 3 pontos de ontem eram de ouro, tá? Valia ouro os 3 pontos de ontem e conseguir perder para aquele time horroroso do Ceará. Vamos para a coletiva do Crespo aí, ó. Pelo quarto jogo seguido, né, o São Paulo foi aí, o quarto derrota seguida, né, do São Paulo, né, São Paulo vive o pior momento da temporada desde que o Crespo chegou, né, pelo menos desde que o Crespo chegou, é a pior sequência aí do São Paulo, né, e tá aí, ó, o Crespo afirmou que a equipe vive um momento em que as coisas não vêm dando certo, e disse que apenas mais trabalho pode resolver a situação, abre aspas para o Crespo. É um momento que não dá certo. Cada jogo tem sua história. Hoje a gente estava incomodado já com o empate. Se você falasse que jogou bem, não, mas pode jogar melhor. É um momento crítico em relação às emoções e sentimentos após uma eliminação. Nunca é fácil. Chutamos, criamos com dificuldades. Mas a derrota foi merecida. Chutamos 2 vezes na trave. Eles encontraram o gol com um rebote. Tentamos de todos os lados. Mudamos a forma de jogar, a escalação. Vamos sair assim. Antes tudo dava certo. Mas agora temos que nos dedicar ainda mais, fecha aspas aí, para o Crespo, né? Aí, rapaziada, o que acontece? Foi perguntar para a questão do protesto. Ele falou daqui, evidentemente, que não é o mundo ideal, né? Que não ajuda. E é óbvio, né, que é aquela questão que eu falei, né, cara? Os problemas fora de campo interfere no campo, cara. Não tem jeito. Entendeu? Não existe, né, um mundo paralelo entre o campo e a diretoria, cara. Uma coisa tá atrelada à outra, entendeu? Se as coisas vão mal fora do campo, as coisas também vão mal dentro de campo. Isso é uma coisa bem básica. E eu sempre gosto de falar isso aqui porque a gente se fala de jogador, de treinador, mas o principal problema está na gestão. Na gestão e conselho. É os principais problemas do São Paulo. Jogador e técnico a gente vê depois. Não são mundos paralelos. Uma coisa está atrelada à outra. Entendeu? Bem simples e fácil de entender. Jogador, técnico a gente vê depois. Depois a gente vê isso aí. O principal problema é gestão e conselho. Os principais problemas que o clube de futebol tem aí. Entendeu?
Aí sobre o Oscar, né, que foi uma polêmica, né, porque o São Paulo divulgou a semana inteira passada que o Oscar estava treinando, que deve ir pro jogo contra a LDU, chegou no jogo, não foi pro jogo, não entrou em campo, e o Crespo na coletiva falou que o cara não treinou. E ontem o Crespo falou o seguinte, abre aspas, o Oscar está fora há 2 meses e meio. Ele teve uma lesão muito grave mesmo. Ele está voltando aos treinos, com uma lesão que dificulta ele a respirar, a caminhar. Ele está voltando e fazendo treinamento particular, quase evitando contatos. Estamos levando devagar. Quero o Oscar por muito tempo. Quero que ele esteja bem. Aqui não existe super-heróis. Existem pessoas que querem ajudar o clube e que não podem se deixar levar pelo momento frenético que pede o futebol. Temos que levar devagar para que ele se sinta seguro, para que se receba um golpe e não passe nada. Ele sim treina conosco, mas ainda não treina na intensidade que as partidas pedem. E isso leva tempo. Não é porque ele está bem de saúde que pode jogar, necessita de tempo. O mesmo com o Lucas. Preciso agradecer a ele. Ele não está bem ainda e hoje conseguiu jogar 45 minutos, fecha aspas aí, para o Crespo. Então assim, ele está bem de saúde, está treinando, mas não está nas condições de jogar ainda, né? O que o Crespo falou, resumindo é isso. Entendeu? Ele está treinando, você pode falar dele treinando, mas ele não está na condição de jogar, segundo a avaliação do Crespo e da sua comissão técnica. Ele não consegue entregar, né, aí o que a comissão quer, por isso que ele não está jogando, por mais que ele esteja participando já dos treinos aí com o elenco do São Paulo. Então foi isso aí que deu para entender da coletiva aí do Hernan Crespo, né? Foi isso aí que deu para a gente entender, né? Ontem, antes mesmo do jogo, começou a sair algumas informações, né, de que o Belmonte ia sair da diretoria, né, outros falando que ele ia pedir demissão, né, e até as 00:10, que foi a última informação que saiu do Gabriel Sá, foi o seguinte, ó. Carlos Belmonte não pediu demissão da diretoria do São Paulo. Existe sim uma enorme pressão e é uma questão avaliada pelo Júlio Casares. Até as 00:10, que foi quando essa informação, ele não pediu demissão e nem foi demitido. Tá? Então, até as 00:10, tá? Não tinha nada de demissão, querer sair, nem nada. Mas existe sim, evidentemente, uma pressão muito grande de conselheiros, de pessoas do São Paulo, pressionando o Casares para demitir o Belmonte. Entendeu? Isso acontece desde agora, já comentamos isso aqui em outros vídeos, né? Então, tipo assim, jornalista, né? Algumas pessoas falando aí que ele pediu demissão, que ele vai sair, que não sei o que lá. Mas até agora, né, segundo o Gabriel Sá, não pediu nada disso. Pode ser que mais tarde ele saiu a notícia que ele foi demitido, que ele pediu demissão? Pode, mas até agora que a gente sabe, não. Entendeu? Por mais que tenham saído algumas especulações aí, né, durante ali o jogo, né, contra o Ceará, né? Enfim, tipo assim, é capaz do Belmonte sair aí, né? Depois chegar um mais incompetente que ele, né? Mas o principal problema do São Paulo é simples, né, cara? É diretoria de futebol e o conselho, né? O conselho aí que é um conselho vitalício, né, cara? Tem muito conselho lá, na grande maioria é vitalício. E é esses caras que prejudicam o São Paulo. Esses caras tomam conta do São Paulo, entendeu? Tudo que acontece no São Paulo é por causa desses caras, entendeu? Diretoria e conselho, entendeu? Essa aí que é a verdade, né? Enfim, vamos aguardar. Aí, meu querido, se inscreve no canal, deixa o like por mim, por você, não pelo São Paulo, que o São Paulo não merece. Deixa o like por mim, por você, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.